E aí? A jornada aqui com o diabo vai ser longa. Existe uma necessidade mais séria, eu diria, de falar do diabo dentro do desenvolvimento espiritual. Porque o nosso objetivo aqui é integrarmos consciência, não encontrarmos uma postura, uma polaridade onde nós estaremos sendo seres espiritualizados contra o maligno que aparece apenas lá fora. Não é bem por aí que a gente desenvolve consciência espiritual. Estamos vindo do 5, onde nós encontramos a temperança. O princípio divino da temperança, ele nos mostrou a necessidade do reajuste, da reorganização, onde a gente vai aprender a circular melhor o que nós somos. A gente habita uma forma por um tempo, mas a vida está sempre fluindo. O espírito não permite que os 4 elementos fiquem estáticos. Isso foi dito. Então a temperança ela nos traz a necessidade de reconhecermos a nossa natureza, mas mantermos a nossa natureza em movimento. A nossa natureza espiritual ela não necessariamente acontece num ponto onde a gente simplesmente se estabiliza e assim nós somos, porque a nossa espiritualidade ela é definida dessa forma. Até certo ponto isso pode ser válido, mas isso não necessariamente precisa se sustentar de forma intocável ao longo do tempo. A temperança então ela vai nos curando de nós mesmos. E essa cura de si mesmo é uma cura para a abertura ao sagrado. A gente vai conhecendo a divindade aos poucos. Depois disso, depois do 5, nós encontramos o 6. O 6 inicialmente na nossa jornada, ele apareceu como os enamorados. Lá nos enamorados nós conhecemos o Eros. Os enamorados vão representar o arcano que nos fala a respeito da escolha pelo coração, pelo valor, pelo desejo, pela atração. Afinal de contas, se a gente for escolher tudo apenas pela ética, pela moral, pelos costumes, pela tradição, pelo que é dito que tem que ser, a gente não desenvolveria a nossa espiritualidade. Porque o que nos imprime desejo, valor, atração, vem de um ponto onde a gente nem sempre consegue explicar. A gente simplesmente é atraído por algumas coisas. Esse é o Eros. O Eros é aquele que vai nos direcionando. Não é à toa que na própria mitologia Eros é conhecido como o Cupido. Porém, aqui não estamos falando necessariamente desse Cupido voltado para o amor romântico. Aquilo que a gente reconhece valor, muitas vezes, não necessariamente está conectado a uma outra pessoa. Porém, nós estamos agora no arcano 15. O arcano 15 reduzido nos leva novamente ao 6. Então, o 6 é um número que representa a harmonia. É um número que representa você reconhecendo a sua natureza e agindo de acordo com a sua natureza sem necessariamente ter uma explicação para isso. Esse seria o 6, a própria harmonia interna. Você reconhece no que você é bom, você reconhece como funcionam os seus 4 elementos, você reconhece se você tem facilidade ou dificuldade com os estudos, você reconhece se você tem facilidade ou dificuldade em trabalhos manuais, enfim. O seu desejo, ele tende a seguir aquilo que você reconhece como você gosta, como você é bom, como você conseguiria encontrar satisfação naquela direção. Porém, nós estamos falando de um desejo, de uma atração, de algo que simplesmente acontece. Nosso objetivo é questionar também as nossas atrações. Quando o 6 aparece de novo, ele continua trazendo tudo isso. Porém, dentro dessa atração, dentro desse erotismo, dentro dessa busca por algo, algumas dessas buscas, elas aparecem na nossa vida quase como
correntes. É como se você quisesse muito aquilo e a sua vida girasse em torno daquilo, e você pensasse muito naquilo, e seu desejo fosse claramente aquele para você. Essa corrente desse impulso, desse desejo, é conhecido como o diabo. Então veja só, dizer simplesmente que o diabo é o mal, o diabo é aquela coisa lá fora que existe querendo nos derrubar contra a nossa espiritualidade, contra a nossa integridade, contra a nossa luz, talvez seria uma visão um tanto antiga, religiosa, cultural, enraizada em nós. Mas como nós estamos estudando o tarô, aonde os arcanos maiores estão sendo nomeados como princípios divinos, aqui nós encontramos o diabo como um dos princípios divinos. O que seria então o princípio divino do diabo? Qual o objetivo dele no nosso desenvolvimento espiritual? Como foi dito no primeiro vídeo, existe toda uma questão envolvendo bem e mal na jornada humana. Dentro desse mal reconhecido dentro de nós também, nós encontramos o nosso lado sombrio, nosso lado destrutivo, nosso lado venenoso. Se esse lado ainda não foi reconhecido em você, é um sinal de que ele é visto apenas no outro. Então o outro quer te destruir, o outro tem uma vida destrutiva, o outro é venenoso. Nosso objetivo é reconhecer nós mesmos também no outro. Caso contrário, não é possível existir compaixão. Não é possível existir realmente um desenvolvimento espiritual. Então, esse sombrio, conectado aos nossos desejos, às nossas atrações, quando ele simplesmente toma a frente do ego e justifica os meios, justifica que tudo que faça é em busca daquele desejo a ser realizado, quando a gente se coloca numa postura, num papel onde ninguém vai nos fazer pensar diferente do que nós pensamos, ninguém vai nos fazer deixar de desejar aquilo que desejamos, ninguém vai fazer com que a gente pare de buscar o que nós buscamos, nós encontramos a corrente do diabo. Observe que não se trata de simplesmente nós irmos atrás de algo maligno e destrutivo. O diabo no tarô ele não representa isso. Ele simplesmente vai representar que muitas vezes os nossos atos poderão ser talvez antiéticos se aquilo que nós buscamos se tornou uma compulsão nossa. Então nós pensamos naquilo, desejamos aquilo, vivemos girando em torno daquilo. Enquanto isso, a vida tem outras áreas nos convidando. Uma família, por exemplo, que é bem estruturada, que todos se cuidam dentro de casa, que existe amor na família, mas que, por exemplo, um dos pais vive muito unilateralmente a busca pelo reconhecimento na profissão, pelo dinheiro, e vive aquilo onde orbita muito em torno daquilo, esse é o diabo. Não se trata de algo necessariamente ruim. O diabo é relacionado ao prazer. Não quer dizer que buscar dinheiro, reconhecimento, por exemplo, seja ruim. Mas até que ponto isso pode estar tomando toda a sua consciência? O diabo ele vai representar quando o ego ele começa a orbitar um único centro, um único ponto, uma única direção. E o perigo de orbitarmos uma única direção é que nós facilmente poderemos excluir outras áreas da nossa vida. As áreas simplesmente giram em torno daquele mesmo ponto. O que não quer dizer, mais uma vez falando, que esse ponto, que essa direção que o ego orbita, que a gente vai atrás, seja ruim. Muitas vezes, quase sempre, o diabo representa algo do qual nos dá prazer, nos dá satisfação. Por exemplo, ter dinheiro pode ser algo que nos dá satisfação, claro, não vamos negar isso. Porém, qual é o preço que você tem pagado para que o dinheiro esteja nas suas mãos? Eu estou falando aqui do dinheiro, mas poderia ser
qualquer outra coisa, do qual nós orbitamos ao redor dela. A questão do sexo, por exemplo, também pode entrar aqui. Uma pessoa que vive sempre em busca da satisfação sexual. Não tem nada de errado nisso, mas até que ponto o instinto sexual não pode estar tomando demais o seu desenvolvimento? Então, uma pessoa ela se realiza sexualmente, isso não está errado, mais uma vez falando, porém, ela vive muito ali ainda brutalizada naquele prazer carnal que o sexo traz. Então, ela precisa aprender a se relacionar com esse ponto de atração, de compulsão, com essa corrente, sem ser tomado por ela. O objetivo aqui, como o princípio divino do diabo, é que muitas vezes nós nos encontraremos nessas correntes, mas à medida que a gente vai relacionando com essa corrente, à medida que o tempo passa, à medida que o ego emprega esforço para se relacionar com essa corrente, ela vai deixando de ser uma compulsão e passa a ser uma relação. Então, por mais que ela ainda seja forte e tentadora na nossa vida, essa direção, esse desejo, essa atração, isso que a gente valoriza, ela não nos torna seres unilaterais. Na temperança, a gente estudou a respeito da energia psíquica. A energia psíquica seria o combustível da psique humana. Então, a temperança ela ajuda a distribuir melhor essa energia psíquica em diferentes áreas da vida. Porém, alguns pontos, alguns símbolos, algumas direções, elas retêm mais da nossa energia psíquica, mais da nossa atenção, e ela se torna uma corrente. Essa corrente seria o diabo. Então, o diabo por si só ele não é mau. Ele pode nos fazer muito bem, mas não necessariamente ele vai nos trazer progresso. Uma pessoa, por exemplo, ela pode conquistar dinheiro, fama, satisfação sexual, satisfação pessoal, mas não quer dizer que ela esteja progredindo espiritualmente. O diabo aqui ele foi ilustrado pela figura de Lúcifer. Mas veja só, a imagem do diabo ela é complexa. Ela não é apenas Lúcifer, mas também não é apenas esse sombrio atrás de Lúcifer. Lúcifer representa um anjo caído, um anjo que escolheu reinar o próprio reino, a servir no reino dos céus. Ele simplesmente queria a própria luz divina apenas para si e comandar a partir dela. Traduzido, o ego que quer aquele poder em suas mãos para comandar a própria realidade a partir dele. Então, a queda de Lúcifer é um dos mitos que representam a nossa jornada espiritual. Muitas vezes nós cairemos. Nós colocaremos a nossa vontade em primeiro lugar. Nós colocaremos o nosso desejo, a nossa compulsão, a nossa atração em primeiro lugar. A gente pode até realizá-lo, mas a gente estaria sentando num trono do qual não nos pertence. O trono do sagrado não pertence ao ego. Porém, atrás de Lúcifer nós encontramos o sombrio. Esse sombrio vai representar aqui por muitas vezes a nossa busca. Será genuína, verdadeira? Nós poderemos nos apresentar ao mundo de branco. Eu usei o branco aqui de ironia mesmo. Com asas angelicais, com penas angelicais. Mas não necessariamente nós estaremos agindo de acordo com o espírito. E claro que eu não me excluo dessa equação. Por exemplo, o estudo do tarô por si só, ele é um estudo onde existe muito uma busca e um encontro de poder pelo ego. Então, o diabo ele vai representar a busca pelo poder egóico. Mais uma vez, não existe problema nisso. A gente precisa do poder também. Porque uma pessoa não pode ser muito rica. O que acontece é o que ela faz com o poder dessa riqueza. Por que uma pessoa não pode ter muito conhecimento? Claro que ela pode. A questão é o que ela faz com esse poder
que o conhecimento traz. A questão é sempre o que nós fazemos com isso, não excluir isso da realidade. O tarô ele possui 78 arcanos, 7 mais 8, 15. Então nós podemos dizer que o tarô por si só ele é regido pelo diabo. Mas o que seria essa regência do diabo ao tarô? Nós poderíamos dizer que o tarô, como ferramenta de transformação, ele é uma ferramenta de poder. Não necessariamente um poder místico do qual você vai aprender a atrair abundância para sua vida porque você estará fazendo magia. Isso é tudo fantasia de cinema. Mas o poder da compreensão da mente humana, do funcionamento do ser humano, do funcionamento dos arquétipos, dos símbolos, da psique humana, isso tudo é poderoso por si só. Durante a jornada de gravação aqui dos vídeos, por exemplo, quando eu estava gravando os primeiros vídeos, quando eu estava gravando a Imperatriz, o Imperador, por exemplo, à medida que eu estudava os arcanos, o arcano do diabo sempre vinha. Tá, mas o que eu vou falar no diabo? O que poderá ser explicado no diabo? Como que eu vou apresentar o diabo? Então, esse arcano ele ficou voltando na minha mente de tempos em tempos, incansavelmente. De forma mais ampla, qual tema fica indo e voltando incansavelmente dentro de você? Esse é o diabo. Mais uma vez, o objetivo não é que a gente negue isso. Muitas vezes a gente vai seguir em direção a isso, a gente deve seguir em direção a isso. Afinal, é um chamado. O número 6 está acontecendo. O eros, o desejo, a atração, o valor está acontecendo. A questão é, a ética entra em primeiro plano ou não? O poder não precisa ser negado, mas ele não precisa ser o nosso ponto central, unilateral. Caso contrário, aonde entrariam as outras áreas que muitas vezes nós precisamos desenvolver com o nosso esforço, onde muitas vezes essas áreas não têm poder, não têm glamour, não têm beleza nenhuma. Existe suor, trabalho e esforço. A gente quer o que é poderoso, naturalmente. O ego vai querer aquilo que dá satisfação pessoal, plenitude, assim como o Lúcifer caído. Ele pelo menos estava com a luz em suas mãos. Porém, se trata de uma luz que, desconectada da fonte, não dura muito tempo. Então, o sombrio atrás de Lúcifer vai representar que a gente pode até encontrar as nossas satisfações. Mas o que isso tem nos ensinado? A gente tem se aprisionado a elas, a essa busca, a esses encontros? Ou a gente tem conseguido se relacionar com elas de forma objetiva? O sombrio, de alguma forma, ele é um agente do self, um agente do sagrado. Ele serve para desmascarar o ego. A gente vai olhar para aquilo de forma objetiva e reconhecer que a gente tem ganância, avareza, destrutividade, desejos profundos e muitas vezes sombrios. Sigamos. Ainda tem mais a ser dito.